Olá, eu sou a Nete Carvalho e seu Escola Viva Especial da 10ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas está começando agora. O assunto hoje é a produção da literatura infanto-juvenil em nosso estado. E ninguém melhor para essa conversa do que a jornalista e escritora Cláudia Lins, que não só escreveu mais de 15 obras, mas também decidiu empreender com a criação do selo próprio O Mundo Leitura. Cláudia, muito obrigada pela presença aqui em nosso estande, nesta 10ª edição, né, da Bienal Internacional do Livro de Alagoas. E para a gente começar esse papo, essa conversa, eu acho que foi preciso muita coragem, muita força de vontade, acredito eu, para você sair do jornalismo e abraçar o mundo da literatura, a produção de livros infantos juvenis. Como é que foi esse processo, essa transição, Cláudia, para você? Boa tarde, Janete, todo mundo que está assistindo a gente agora. Lá atrás foi um pouquinho de coragem, mas agora é muita coragem todo dia, porque eu acredito que no jornalismo eu fazia uma coisa que eu gostava muito, que era contar histórias de gente, né, das pessoas, da vida real, mas a literatura ela me dá possibilidades de ir além, de não só de contar histórias, de publicar histórias que eu vejo valor, também de outros autores, porque também não sou mais agora só escritora, sou editora também, né? E como editora tenho aí que lidar com outros criativos. Mas eu acho que fui para esse caminho, não acho, tenho certeza, fui para esse caminho muito mais levada pelo desejo de formar leitores, de ir em Alagoas, mostrar para as pessoas que o livro pode ser um bem de consumo cultural, que a gente precisa olhar para os livros, entender que a literatura está aí, que a gente lê o mundo, lê o outro, lê tudo. E aí isso me fez sair do meu lugar de só escrever aquilo que eu desejava publicar e ampliar isso para que pudesse publicar outros gêneros, outras pessoas. Mas como você falou bem agora há pouco, além de escrever, você já publicou algumas obras, né, voltadas para crianças, adolescentes, enfim, para esse público infanto-juvenil. Você também é gestora, né, de uma editora. Quais são os desafios nesse sentido? É muito complicado hoje em dia aqui no nosso estado manter uma editora, vender livros, atrair esse público. Como é esse processo para você, Cláudia? Então, a Mundo Leitura, ela está com 7 anos. Acho que, às vezes eu perco um pouco as contas. Eu estou, acho que na 6ª ou na 7ª Bienal. Eu já participei como autora independente, publicando por conta própria. Já participei por outras editoras, que eu tenho obras em outras editoras. E como Mundo Leitura, essa já é a 3ª Bienal que eu participo, com Mundo Leitura. Mas no total, já estou aqui há muito tempo participando da Bienal em todos os processos. E como editora, apresentando o catálogo, que a gente já está com um catálogo de 30 obras e ampliando mais. A gente já tem 2 selos, além do Mundo Leitura, a gente tem a Lua Azul também. E já estamos indo para um catálogo de um 3º selo editorial. É o contato com as pessoas, é poder mostrar para as pessoas essa produção. Como é que foi? Como é que isso foi acontecendo? Acho que tudo foi acontecendo naturalmente. Primeiro, a editora surgiu para abrigar a minha obra, que eu queria publicar, tinha muitas ideias, e você tem um mercado que está muito concentrado no Rio, em São Paulo e Rio Grande do Sul, um mercado muito leitor, Minas Gerais também. E eu mandava meus originais para as editoras, como muitos autores fazem, e às vezes você recebe um não é porque o seu texto não tem valor, mas é porque seu texto não se encaixa naquele catálogo. É um processo um tanto complicado. Já há outras obras naquele catálogo que... E aí eu comecei a publicar, e de um livro foi surgindo outro livro, Hoje eu já publico outros autores, né? E outros ilustradores. Sem dúvida. Agora, além das mídias digitais, como é que você faz, Cláudia, para que seus livros cheguem nas crianças e adolescentes? Quais são os seus meios de divulgação? Porque a gente sabe que as mídias digitais, as redes sociais ajudam muito nesse processo. Mas você chega a visitar escolas, você vai a bibliotecas para realizar essa divulgação. Como é esse processo para você? Então, em Alagoas ainda é um desafio muito grande. A realidade do livro no Brasil é bem desafiadora, no Nordeste muito mais. Alagoas a gente tem dado um passo de cada vez.
tem ampliado esse olhar, as escolas têm ampliado esse olhar do livro literário, né? Que é a literatura, que não é só o livro didático, o livro paradidático, o livro que eu preciso extrair dele algum conteúdo, eu preciso ler para me emocionar, para dialogar com a vida e a partir de um tema que não precisa ser específico, eu vou aprender ou vou descobrir muitas coisas. Ainda em Alagoas, e aí a gente pode falar mais da capital, que é Maceió, né, que é a nossa realidade, onde a gente está, onde a editora funciona, ainda existe fórmulas, assim, ó. Algumas escolas estão mais abertas para trabalhar a leitura, outras trabalham a leitura de uma maneira ainda mais formatada no pedagógico, em datas específicas, e há escolas que já se abriram mais para que o livro esteja presente não só na biblioteca, mas na vida daquelas crianças, daqueles jovens, em eventos diversos, em projetos diversos, porque é isso que a gente precisa. A Bienal é um evento que acontece a cada 2 anos, mas e a vida de quem produz literatura todos os dias? Todos os dias, né? Todos os dias. Mas hoje meu maior mercado está concentrado em São Paulo. Eu tenho um mantra que é: São Paulo é o mundo é São Paulo. E agradeço muito a São Paulo porque é o lugar para onde os livros, meus livros vão, para todas as livrarias. Existem programas de circulação que compram milhares de títulos. Isso permite que eu continue existindo em Alagoas. Em Alagoas está o meu compromisso social, não é missão, que eu não gosto dessa palavra. Agora, é uma pena que seus livros, suas obras, que são tão interessantes, tão diversas as histórias, né, as narrativas e os temas abordados, atinjam esse público mais paulista, quer dizer, que São Paulo abraça mais, sendo que sua missão talvez seja maior, seja sensibilizar o público alagoano. Isso é um pouco frustrante para você, não? Não é mais, porque eu já estou há muito tempo nessa caminhada. E eu digo que quem caminha com a literatura não caminha com vaidade. Se caminhar com a vaidade, ela vai ficar no primeiro, no segundo, no terceiro lançamento. Depois você já vê que ali não é um caminho de vaidade, é um caminho de muita dedicação, de muito trabalho. E a gente vai entendendo como cada mercado funciona, né? Alagoas, a gente tem... Os meus títulos, eles são adotados em algumas escolas já há algum tempo, mesmo livros que eu publico por outras editoras. Mas quando eu comparo, não claro, São Paulo é um mundo à parte, é um mundo noutra dimensão. No sentido de que você sai do metrô, você vê livro, você entra numa banca de revista, você vê livro, você olha na farmácia, você vê livro, todos os lugares. Então, há uma cultura do ler. E é isso que a gente está vendo acontecer aqui em Alagoas e que precisa se expandir mais. E aí eu tenho até um livro muito legal, que não sei se a gente tem tempo agora para mostrar. Vamos mostrar esse livro aqui, claro. É a nossa primeira tradução. A Livraria Encantada. A Livraria Encantada de Gaia. Maravilha. É belíssima, a primeira tradução viu, do Mundo Leitura. É um livro que é uma declaração de amor à livraria, às livrarias, ao papel das livrarias de bairro, mas principalmente ao papel da bibliodiversidade. Dizer que o mundo precisa de livros diversos, de preços diversos, formatos diversos, projetos artísticos diversos. A gente não precisa ver tudo igual, né? Olhar para o livro como um caminho só. O livro é um caminho de infinitas possibilidades. Aproveitando a sua fala, eu acho que um dos desafios hoje em dia, principalmente para os jovens, né? Os jovens mais carentes, os jovens de escolas públicas, em modo geral, é o preço dos livros, né? Eu ainda considero, em minha opinião, o preço do livro no Brasil muito alto, muito caro. Como é que você vê essa questão? De que forma as editoras, os escritores podem ajudar a baratear esses livros, né? Até para permitir que esses jovens tenham mais acesso, né, Cláudia? Eu acredito que são muitos caminhos, Anete. Primeiro, um programa nacional de valorização do livro como bem de consumo cultural, porque a gente não vê gasto, a gente não vê como gasto o iPhone. A gente está aqui na Bienal, a gente vai lanchar, a gente sabe quanto custa um lanche aqui. Tudo na vida da gente tem um preço. Só não tem preço, a gente só não precifica aquilo que a gente dá valor. Aquilo que a gente dá valor não tem preço. Então o que falta é olhar para o livro com valor, o valor que ele tem. Entender que é um projeto que envolve várias pessoas, que tem criativos muitos envolvidos, que o preço do papel é dólar e muda todos os dias. Que eu faço um livro essa semana. Esse é mais um desafio, e daqui né? a semana que vem eu vou fazer o livro por outro preço.
Mas esse olhar do livro só como um preço também encerra o livro num lugar que não é legal. E que outras nações já descobriram. E você vai para outros países e você vê que as pessoas leem. E quem ama ler não pergunta o preço. Ele quer saber o que aquele livro tem para dar para ele, o que pode oferecer. Claro, a gente vai procurar o que cabe no nosso orçamento. Isso é real. Mas a gente deve olhar para o livro com uma amplitude, não só com esse caminho do preço. Né, na minha visão, os livros, eles não têm preço, eles têm valor, né? Isso. Então, cada história, cada livro, cada obra tem um valor inestimável. O que eu falo é da questão do acesso, né? Principalmente para os estudantes mais carentes, que eu acho que isso deveria melhorar um pouco aqui no nosso país. Vamos pensar no Vale Livro, R$20. Exato. É um valor simbólico, né? Simbólico, se a gente for sem pensar dúvida. no livro, é um valor simbólico. Para muitas crianças é um valor importante, significativo. Elas vêm para cá e elas querem consumir muito com R$20. A gente tem livros que custam 60, que estão por 20. Livros que a gente deu desconto para que essas crianças mais, com uma realidade mais, com menos recurso, elas possam comprar esse livro. Mas muitas vezes a criança vai naquilo que é o apelo do consumo. Então a Barbie, as coleções de carros. Os livros da moda. Aqueles livros da moda que não desmerecendo nenhum livro, mas que às vezes, se você for com um olhar de formação de leitor, um livro que vai criar uma conexão com os sentimentos daquela criança, que ela vai poder não apenas ser um papel que ela vai em algum momento descartar, mas que vai ficar para ela, é esse olhar que a gente precisa começar a ter para separar os diversos tipos de livro, entender que livros que têm acabamentos diferentes, capa dura e outros acabamentos, eles vão exigir mais recursos para serem produzidos. Então isso vai impactar no preço. E é claro, se a gente tiver uma política de isenção de impostos e incentivo para quem produz livro, a gente consegue baratear o livro. Se a gente tiver mais livrarias, mais vitrines para o livro, isso tudo vai retornar positivamente para o livro. Não, sem dúvida, em uma obra de capa dura, né, um clássico, não tem preço, né? É um presente, é algo que realmente, como você falou, tem um valor inestimável, né? Agora, só para a gente fechar esse bloco, Cláudia, qual a sua opinião sobre o e-book? Você acha que o e-book veio para ficar? Você acha que pode ser uma ameaça para o livro impresso? Acho que nunca, né? Nunca. São outros caminhos. A gente durante um longo período não pegou. E agora, com a pandemia, houve um crescimento muito significativo de projetos digitais. A gente tem alguns livros da gente que a criança pode apontar o celular, tem um QR Code, ela vai ouvir o audiolivro, ela vai ver uma animação daquela história. Nossa produção não é muito focada no digital, por a gente acreditar que o papel, não o papel, mas a produção do livro em papel, ela tem um poder de conexão muito maior com a leitura, se torna muito menos descartável. O livro palpável, digital, né? Tem um cheiro também e as pesquisas do livro, científicas estão aí para mostrar o quanto que as telas estão adoecendo as pessoas. Não que a gente queira criar uma polêmica com isso, mas que há um lugar de cada projeto. A gente vem, na medida possível, apostando em alguns projetos digitais, mas o foco do nosso trabalho ainda é o livro suporte, livro papel, livro capa dura e aquele livro que é arte. Pra gente, livro é obra de arte. Então não é uma ameaça em hipótese alguma. Não, amplia, ajuda, reforça. Né? Sem dúvida. Cláudia, vamos para um breve intervalo, mas no próximo bloco vamos conversar sobre processo criativo e novos projetos. Seu programa sobre educação volta em instantes. Até mais.